Irmãos, qual de vocês aqui que confiaria os seus bens, as suas preciosidades nas mãos de uma pessoa estranha? Alguém faria isso? É comum fazer isso? Não, né? Mas muitas vezes nós precisamos fazer isso. Nós confiamos os nossos bens, as nossas finanças, as nossas riquezas, aquilo que nós temos, nas mãos de pessoas ou instituições que nós mal conhecemos, né? É comum, quando nós temos algum dinheirinho, coloca no banco. Isso é confiar o nosso dinheiro na mão de uma instituição. Muitas vezes nós confiamos nas mãos de administradores os nossos bens. Isso é mais para quem tem bastante, seja muito, seja pouco, acontece de confiarmos nossos bens nas mãos de outras pessoas. E assim como existem pessoas que vão cuidar bem do que nós confiamos nas suas mãos, pessoas que vão fazer como os bancos, que são instituições, que vão fazer render e ter lucros, também existem pessoas que vão cuidar mal, que são os chamados golpistas, estelionatários, aqueles que não perdem a oportunidade de arrancar algo de alguém, né? Quanto mais as pessoas investem, quanto mais as pessoas começam a usar desses administradores, mais também aumentam os golpistas, porque eles veem aí oportunidades de tirar o que é do outro, de tirar vantagens, tirar lucros com o que as pessoas têm. Mas e o que isso tudo tem a ver com o que nós lemos aqui no Salmo 40? O salmista nos mostra que nós temos um bem muito precioso, que é a nossa vida, a nossa alma, e que nós devemos e precisamos confiar a nossa vida e a nossa alma nas mãos de alguém. E esse alguém é o nosso Deus, o administrador que jamais vai fazer com que tenhamos alguma perca. Muito pelo contrário, Ele só trará lucros espirituais para a nossa vida. Ele só trará recursos a mais, bênçãos a mais, ganhos a mais para a nossa vida espiritual. Não há um que tenha confiado a sua vida, que é o seu bem mais precioso, nas mãos de Deus, que não tenha colhido, não tenha retirado muitos lucros espirituais, né? Não tem alguém que tenha confiado a sua alma nas mãos do Senhor, que não tenha sido extremamente abençoado pelo nosso Deus. E para que nós possamos entender como faremos para confiar as nossas vidas, que são os nossos bens mais preciosos, nas mãos do Senhor, o salmista traz algumas orientações. Davi, sempre ao escrever os seus salmos, ele segue duas linhas. Ou é lamento pela situação que ele se encontra, que ele vive, ou é louvor e gratidão a Deus, né? Mas no Salmo 40 em especial, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele lamenta pela situação que ele se encontra, mas ele também louva a Deus, porque o Senhor é o único que pode livrar ele dessa situação. O Senhor é o único que ele pode esperar confiantemente. O Senhor é o único que faz com que ele seja bem-aventurado. O Senhor é o único que não retém as bênçãos da sua vida. Então ele louva e agradece a Deus, apesar de todo o seu pecado, apesar das dificuldades que vieram sobre a vida dele. Nós bem sabemos, Davi sofreu perseguições, seu próprio filho o perseguiu, mas nós também sabemos que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Então ele experimentou do mais triste dessa vida, do mais difícil dessa vida, das angústias dessa vida, mas ele também experimentou a grande bênção que é viver na presença do nosso Senhor. Ele também conseguiu enxergar com os seus olhos espirituais o Salvador. Conseguiu manter, como outros textos nos revelam, nos mostram, o seu olhar fixo no Senhor. E isso é motivo de grande júbilo, de grande alegria, de grande louvor. E ele faz isso através dos seus salmos. Então, com esse texto, com esse salmo, nós vamos encontrar aqui diretrizes para a nossa vida. Ensinamentos de como depositar toda a nossa confiança nas mãos do Senhor. Depositar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Toda a nossa alegria, a nossa satisfação no Senhor. Porque o Senhor é o único que pode nos libertar, nos livrar desse poço da perdição, desse tremendal de lama. É o único que pode firmar os nossos passos, os nossos pés sobre uma rocha e colocar nos nossos lábios um novo cântico. O Senhor é o único que pode trazer essa bênção maravilhosa para as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, essas vidas
precisam estar totalmente entregues nas mãos dele. Vejamos, olhando para o versículo 4 e 5, que expressa toda a ideia do salmista aqui. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança, que põe no Senhor a sua confiança. O primeiro aspecto que Davi nos mostra é que para que nós tenhamos a nossa vida entregue nas mãos do Senhor, nós precisamos confiar somente nele e não em nós mesmos. Confiar somente no Senhor e não em nós mesmos. Veja o que ele diz aqui, bem-aventurado. O que ele quer dizer com esse bem-aventurado? Há alguns dias atrás, quase um mês atrás, eu estive aqui e nós estudamos a última das bem-aventuranças. E nós podemos então olhar um pouco para as bem-aventuranças. Mas a gente pode ver que Davi já usa esse termo. Não só o Senhor Jesus nas bem-aventuranças, mas Davi já usa essa expressão. Por quê? Vocês lembram que quando o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, traz as bem-aventuranças, ele começa com uma bem-aventurança falando do reino. Aí ele traz outras e ele termina também falando do reino. Por quê? Porque as bem-aventuranças são para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Um homem bem-aventurado, quando eu digo homem é ser humano, bem-aventurado é aquele que espera a sua salvação, que confia a sua salvação nas mãos do Senhor. Um homem, uma mulher bem-aventurados são aqueles que se alegram, que são mais do que felizes, não pelas coisas desse mundo, não pelo que têm vivido aqui, mas porque tem a certeza de que no futuro estará no reino do Senhor, que já faz parte desse reino, mas ainda não está lá, mas com certeza um dia estará celebrando com todos os salvos em Jesus. O bem-aventurado é aquele que sabe para onde está indo. O bem-aventurado é aquele que tem a certeza do lugar para onde ele está caminhando. O bem-aventurado é aquele que sabe que se ele morrer hoje, se a vida dele acabasse hoje, ele estaria num lugar muito melhor. E aí sim a sua vida é verdadeiramente feliz. A sua vida é verdadeiramente e mais do que feliz. É extremamente feliz. É bem-aventurada. Veja, existem algumas definições para bem-aventurado, né? Uma mais comum que nós podemos encontrar facilmente é um comentário da Bíblia de Genebra a respeito da bem-aventurança, é o seguinte: este é um termo mais forte do que feliz. Inclui a felicidade, mas aquele que é bem-aventurado é alvo do favor e da graça especial de Deus. O bem-aventurado é aquele que é alvo do favor e da graça de Deus. Por isso ele é bem-aventurado, porque a graça de Deus alcançou ele. A graça de Deus, o favor de Deus está sobre a vida dessa pessoa. Por isso ela é extremamente feliz, mais do que feliz. É aquela expressão que é usada no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Esse é um termo, é uma expressão muito boa para falar sobre bem-aventurado. É aquele que mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à dificuldade, mesmo nesse mundo difícil de lidar, ele tem paz. Ele vive feliz, porque a vida dele não depende mais daqui. A vida dele depende somente de Cristo e está totalmente nas mãos do Senhor. Esse é o bem-aventurado. Uma outra definição a respeito da bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que se alegra na esperança de um futuro melhor lá no céu. O bem-aventurado se alegra na esperança de um futuro lá no céu. Esse é o homem, essa é a mulher bem-aventurado. E ainda há um comentário sobre quem é bem-aventurado. Esse é o tipo de homem que deveria ser parabenizado. Esse é o tipo de homem a ser imitado, pois somente ele é o homem realmente feliz. Quem falou isso foi Martin Lloyd Jones. Esse homem deve ser imitado. Esse homem deve ser um exemplo a ser seguido. Por quê? Não porque há um mérito nele, mas porque ele entregou sua vida nas mãos do Senhor. E a graça de Deus alcançou ele. E por isso ele é extremamente feliz. Ele é mais que feliz. Ele depositou a sua vida nas mãos do Senhor. E o salmista não para por aí. Ele usa a expressão aqui, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quando ele fala aqui o homem, essa palavra, quando a gente estuda ela não é a mesma usada para homem nos outros casos. Aqui ela ocorre de uma forma diferente. Ela tem um significado diferente, né? Ela quer dizer o seguinte: bem-aventurado o homem forte, capacitado e treinado para a guerra, que coloca
a sua confiança no Senhor. Essa expressão aqui que o salmista usa para falar de homem é homem forte e extremamente capacitado para a guerra. Por que ele usa essa expressão? Para mostrar que nós, por mais capacitados que sejamos, por mais fortes que sejamos, por mais estruturada que seja a nossa vida, ainda assim, a única forma de ser bem-aventurado é colocar confiança no Senhor. Não importa o quanto nós sejamos fortes, não importa o quanto nós sejamos capazes, inteligentes, sábios, conhecedores, ricos, famosos, não importa. Se a nossa confiança, se a nossa vida não estiver entregue nas mãos do Senhor, de nada vale toda essa força, conhecimento, riqueza, inteligência. Então, por mais capacitada que seja uma pessoa, ela só vai ter sucesso espiritual, ela só vai alcançar a salvação e o favor de Deus se ela depositar a sua vida nas mãos do maior, do melhor, do mais poderoso e capacitado administrador de todos. O Senhor que trará lucros, bênçãos espirituais ao extremo para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, para entregar nossa vida nas mãos do Senhor, é preciso confiar somente nele. Todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, a gente trará problema para as nossas vidas. E para o cristão, é diferente. O Senhor quebra o nosso orgulho, o Senhor quebra a nossa vaidade, e Ele nos mostra dia após dia que nós dependemos dEle. Dependemos dEle. A nossa vida precisa estar nas mãos dEle. Por isso, não confie em você mesmo. Não confie nas pessoas ao teu redor. E quando eu digo confiar, não é ficar sempre desconfiando do outro. É esperar que venha algum favor. É esperar que venha alguma bênção das pessoas ou de você mesmo. Confie no Senhor. Eu e vocês precisamos confiar totalmente no Senhor. Isso aqui, eu sei que a gente repete e a gente ouve repetidas vezes, confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. Mas só na hora da aflição é que a gente demonstra se confia mesmo ou não. Só na hora da angústia, só na hora da dificuldade a gente vê se confia mesmo ou não. Então que quando a dificuldade chegar, quando a angústia chegar, quando a tristeza, a situação difícil chegar, lembre do salmista Davi. Lembre do que ele falou nesse salmo. E entregue realmente a tua vida nas mãos do Senhor. Né? As dificuldades, as aflições são de várias formas. Os sofrimentos causados pelo nosso pecado ou pelo pecado das pessoas ao nosso redor são muitos. E eles vão vir. Essa é uma certeza. Eles vão vir. Mas nessa hora, se lembre do que o Senhor fez na vida de Davi. Se lembre o que Ele faz nas nossas vidas todos os dias. Se lembre que Ele é extremamente, mais do que a gente pode explicar, poderoso para cuidar das nossas vidas, para dar o melhor caminho para ela, para dar a melhor condução, para dar a melhor solução. Né? Aquilo que o Senhor tem preparado para nós é o melhor. Lembra do primeiro milagre do Senhor Jesus? Em Caná da Galileia, naquele casamento, nas bodas. O que aconteceu lá? Jesus transformou a água em vinho. Aquele vinho transformado foi levado ao mestre-sala. Quando ele experimenta, ele diz, vocês deixaram o melhor vinho para o final. Demonstrando que o que Jesus faz na vida das pessoas, o que Jesus faz quando Ele age, quando Ele faz algum milagre, é muito melhor do que qualquer outra coisa que nós possamos fazer. O que o Senhor Jesus faz na minha e na tua vida é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que nós possamos conquistar, qualquer coisa que nós possamos construir. Então, por isso, confia a tua vida nas mãos do Senhor. Confie que Ele é o único poderoso o suficiente, o único sábio o suficiente, o único inteligente o suficiente para dar a melhor condução para as nossas vidas. Além disso, o salmista ainda diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com Davi é que para que as nossas vidas sejam entregues nas mãos do Senhor totalmente, além de confiar somente em Deus e não em nós mesmos, nós precisamos confiar e seguir a verdade que o Senhor tem para a nossa vida. Mas como assim seguir a verdade que o Senhor tem para a nossa vida? As pessoas por aí têm pregado muitas coisas, têm ensinado muitas filosofias, muitas ideias. Hoje em dia está comum encontrar na internet pessoas falando como eu e você devemos viver. Né? Os influencers, aqueles que sabem tudo teoricamente, mas na prática talvez não vivam tudo aquilo que eles ensinam, e aquilo que eles ensinam nem sempre vai trazer uma boa prática. Né? Mas
as pessoas têm aderido a essa ideia de influenciar outras pessoas, de seguir aquilo que eles têm pregado, aquilo que eles têm ensinado, até no meio dos cristãos, no meio evangélico. Mas o que o salmista nos diz é que para que a nossa vida seja entregue nas mãos do Senhor, a gente precisa seguir a verdade que Ele nos revela, a verdade que Ele nos revela, não as verdades que são pregadas nesse mundo, não as verdades que são pregadas pelos ímpios, não as verdades que são pregadas pelos arrogantes, por os inclinados à mentira. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, e nós sabemos que o maligno é o pai da mentira. Então pode vir alguma coisa verdadeira desse mundo, do sistema que esse mundo tem pregado, ensinado? Acredito que não. A verdade é aquela que vem do Senhor, e nós precisamos então ter as nossas vidas totalmente moldadas a essa verdade que o Senhor tem nos apresentado. Veja, quando ele diz aqui, não pende aos arrogantes, a gente precisa entender quem são esses arrogantes que ele está falando. Essa expressão arrogantes aqui, quando a gente estuda ela, a gente vai ver que é a mesma palavra usada para dar o nome, um dos nomes para o Egito. Um dos nomes que o Egito era chamado na época. Por quê? Outros salmos vão dizer, Salmo 87, versículo 4, fala do Egito. E essa palavra é Raabe. Esse nome é traduzido como arrogantes. Por que os egípcios eram os arrogantes? Lembram quando Deus libertou o povo lá do Egito no Êxodo, usando a vida de Moisés? O que os egípcios faziam? Eles confiavam em muitos deuses. Eles confiavam neles mesmos. Eles eram idólatras, eles eram seguidores de vários e vários deuses. Tem uma aranha gigante ali, não se assustem. Ela é bem grande, se a criançada ver, não se assusta. Deixa eu retomar aqui. Quando eles saíram do Egito, ficou bem claro que cada uma das 10 pragas era para contrariar, para mostrar que os deuses do Egito não eram fortes o suficiente. Mas cada uma das pragas, os egípcios reproduziam nas ciências ocultas deles. Porque eles confiavam nessas ciências ocultas. Por isso eles são chamados aqui os arrogantes. O Senhor teve que quebrar eles, moer eles, da forma que eles não sabiam mais como fazer. A última praga eles não puderam reproduzir, e foi aquilo que demonstrou a grande força e o grande poder de Deus diante dos egípcios. Então, quando o salmista vai falar, bem-aventurado é aquele que não se inclina aos arrogantes, é aquele que não é idólatra, é aquele que não confia nas ciências ocultas, ou que não confia nele mesmo, que não confia no seu poder, por mais miraculoso que ele seja. Então, quando nós vamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, nós vamos seguir aquilo que o Senhor prega, aquilo que o Senhor ensina, aquilo que o Senhor mostra para nós. E não as coisas desse mundo, por mais miraculosas que elas sejam, por mais extraordinárias que elas sejam. Nós vamos seguir a verdade do Senhor. E ele também vai falar, aqueles que não são inclinados à mentira, isso não precisa nem estudar muito a fundo para saber o que se trata. Claro que ele está falando aqui dos mentirosos, aqueles que o povo de Israel muitas vezes seguiu, porque eles eram apaixonados por vários deuses, pela riqueza, pelo poder, e eles abandonavam Deus para seguir esses outros deuses falsos, porque eles queriam fazer alianças com outros povos, e aí o povo acabava vivendo uma grande mentira e não vivia aquilo que Deus revelou como verdade. Nas nossas vidas, hoje, nós temos seguido exatamente o que o Senhor nos traz como a verdade do Evangelho? Nós temos seguido aquilo que o Senhor tem colocado para nós como verdadeiro? Porque o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor também vai dizer, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mas muitas coisas que têm sido pregadas como verdade, elas mais aprisionam as pessoas. Elas mais levam para caminhos que não produzem vida, que produzem morte, e morte espiritual, morte eterna. Por isso que uma vida bem administrada, uma vida bem cuidada, uma vida com lucros espirituais, rendimentos espirituais, é uma vida depositada
na verdade do Senhor, que confia na verdade do Senhor e não nas muitas verdades falsas que têm sido introduzidas e pregadas por aí. Então, confie naquilo que o Senhor tem falado. Confie no que o Senhor revela, porque isso é verdade. Isso é realmente o que vai transformar a nossa vida. Isso é realmente o que vai sustentar a nossa vida. Isso é o que vai dar base para a nossa família. Isso é o que dá base para o nosso caráter. A verdade que vem do Senhor. Não como os arrogantes, não como os mentirosos, não como os idólatras, não como aqueles que confiam em tudo menos em Deus. Certa vez, eu falava com um senhor que era adepto desses movimentos de Umbanda e macumbaria e essa coisa toda. E eu falei para ele, mas olha, será que isso é de Deus mesmo? Você segue isso como se fosse de Deus, mas será que você está seguindo, o que você está seguindo é de Deus mesmo? Será que não é o outro lado da força, não é Satanás, não é seus demônios que agem ali? Pense nisso. E ele disse assim, mas olha, pode até ser que seja, mas a gente vai para o lado que favorece mais, né? Veja, seguindo algo que estava levando a alma dele à perdição, seguindo uma inverdade, uma mentira, que muitas vezes é passada como sendo algo de Deus, mas na verdade o resultado, o que ia produzir na vida dele, era terrível. Só o que pode abençoar, só o que pode tratar, só o que pode curar, só o que pode cuidar de nós, nas nossas aflições, nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, no nosso pecado, é a verdade que o Senhor tem revelado para nós. Nenhuma dessas outras vantagens temporárias que as pessoas têm buscado pode nos salvar, pode produzir alguma bênção na nossa vida. E nem se fala então no que tem sido ensinado com ideologias e tantas outras coisas, que desde muito cedo eles tentam introduzir na mente dos pequeninos, das crianças, daqueles que são mais vulneráveis, falando que é verdade, né? Do tudo pode, do faça o que te faz feliz, né? Nós precisamos observar muito bem o que o Senhor tem revelado para nós, porque isso é de fato a verdade. O que tem aqui na palma da nossa mão é aquilo que vai sustentar as nossas vidas. Não tem como confiar as nossas vidas nas mãos do Senhor sem praticar o que Ele nos revela, sem viver aquilo que Ele nos revela, sem confiar na verdade que vem dEle. Não tem como ter uma vida entregue nas mãos de Deus sem seguir o que Deus nos apresenta. Tudo aquilo que nós seguimos que não vem de Deus, nós estamos depositando confiança naquilo. E quando nós confiamos, como vimos aqui no primeiro ponto, em qualquer coisa que não venha de Deus, nós não teremos o verdadeiro sucesso. Nós não teremos a verdadeira vida espiritual. Por isso que Davi é enfático. Eu esperei confiantemente pelo Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Ele está trabalhando essa confiança. E como dizer que eu confio no Senhor se eu não pratico a verdade que Ele me revelou? Como dizer que eu confio em Cristo se eu não vivo a verdade revelada, a verdade apresentada aqui, né? Então, siga, conheça e siga a verdade que Deus tem nos apresentado. Aquilo que Ele tem para as nossas vidas é a verdadeira salvação, é aquilo que realmente importa. Mas ainda, o texto nos diz o seguinte: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Veja, para entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, nós também precisamos viver as maravilhas que Ele tem preparado para nós. Mas como assim viver as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós? Nós sabemos que Deus tem promessas para o seu povo. Nós sabemos que Deus tem uma aliança com o seu povo. E Davi sabia muito bem disso. Davi tinha uma visão muito clara de que essa aliança se consumaria na vinda do Messias. Ele não perdia o olhar, não tirava o olhar do Salvador. Ele mantinha o olhar fixo no Messias prometido. E ele confiava que Deus tinha grandes coisas para ele. O reino de Deus é maravilhoso e com ele acompanham muitas bênçãos aqui. Mas o grande problema é que muitas e muitas vezes nós deixamos de viver as maravilhas de Deus
para viver as imundícies que esse mundo tem para nos oferecer, né? Vocês já ouviram a ilustração da porca lavada? Você pega uma porca, lava, põe um lacinho e perfuma ela. E aí você coloca ela dentro de casa e deixa ali por um tempo. Por mais que ela tenha passado ali muito tempo, quando você largar ela, ela vai para onde? Para a lama, se sujar toda, acaba com o lacinho, acaba com o perfume, acaba com tudo. Muitas vezes nós fazemos isso. O Senhor nos tira do tremedal de lama, do poço da perdição. Firma os nossos pés sobre uma rocha e essa rocha é Cristo. Ele nos lava, orna a nossa casa, ornamenta, deixa tudo certinho, tudo direitinho, mas a gente ainda assim quer viver as coisas que o mundo nos oferece, as coisas sujas desse mundo, a lama do pecado. O problema é esse, o problema do ser humano é esse. Uma vida entregue nas mãos do Senhor é uma vida disposta a viver o que o Senhor tem para nós. E o que Ele tem para nós é maravilhoso. O salmista diz, eu queria contar as maravilhas do Senhor, mas elas são muitas. Eu não consigo, de tantas que são. E com certeza, tudo aquilo que o Senhor tem para nós em Cristo é maravilhoso. E eu não falo aqui de coisas só desse mundo. São coisas celestiais, são coisas eternas. Por isso que a gente volta ao bem-aventurado. É aquele que tem o olhar no reino, que mantém o olhar nas coisas lá do céu, nas coisas lá do alto, que vive por essas coisas, que busca as coisas de Deus todos os dias na sua vida, que prefere viver as coisas de Deus ao viver as coisas daqui, as coisas desse mundo. Por quê? Porque ama e é grato pelo que Deus fez. E o que Deus fez? Tirou ele do poço da perdição, tirou do tremedal da lama. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para nos resgatar desse poço de perdição, desse tremedal de lama. E Ele nos torna bem-aventurados, mais do que felizes, desde que nós esperemos confiante nele, desde que nós ponhamos no Senhor a nossa confiança. Mas como pôr no Senhor a nossa confiança se nós estamos tão apegados com as coisas daqui, né? Como pôr no Senhor a nossa confiança e entregar a nossa vida nas mãos dele se nós preferimos viver as coisas daqui, ao invés de viver as maravilhas de Deus, né? O que o salmista nos chama a atenção é que tudo que o Senhor tem preparado para nós é inigualável. Não existe nada igual que se compare à grandeza do que Deus tem para mim e para você em Jesus Cristo. É inigualável, como ele diz aqui. Ninguém há que se possa igualar contigo. Não existe ninguém que vai nos salvar. Não existe ninguém que vai nos abençoar. Não existe ninguém que vai promover bênçãos espirituais na nossa vida como o Senhor promove. Ninguém vai nos resgatar do tremedal da lama e do poço da perdição. Somente o nosso Deus. Somente o nosso Senhor. Na semana passada a gente celebrava a Páscoa. A gente comemorava então a ressurreição de Cristo. A gente fazia essa celebração em memória dele, do grande feito dele por nós lá na cruz. Então você imagina, um Deus que faz tudo isso por mim e por você. Um Deus maravilhoso que entrega seu Filho para morrer no nosso lugar. Um Deus maravilhoso que nos resgata do tremedal da lama e do poço da perdição. Que firma os nossos pés numa rocha. E toda vez que ele fala rocha na palavra de Deus, é um lugar de estabilidade, é um lugar inabalável, é um lugar de sustento. O nosso Deus faz isso. Por que que eu e vocês vamos viver coisas que Deus não se agrada, que se apartam dele, né? Coisas que não estão de acordo com a verdade que ele nos revela? Por que confiar nossa vida nas mãos de qualquer outro, ou nas nossas próprias mãos, né? Se Deus fez tudo isso por nós, se Deus fez tudo isso por mim e por você, por que não entregar minha vida e a tua vida nas mãos dele todos os dias? Por que não esperar confiantemente que a solução vai vir dele, né? Então que nós possamos entregar realmente a nossa vida nas mãos dele. Não só na hora da aflição, porque na hora da aflição a gente entrega, a gente corre. Porque é na hora da aflição que a gente vê que a nossa força acabou. É naquele momento que não tem para onde correr, aí a gente entrega a nossa vida.
naquele momento que a gente não consegue fazer mais nada, aí a gente entrega. Mas não é bem por aí. Davi entregava sempre, confiava sempre, esperava sempre. Muitos e muitos outros homens que foram colocados aqui como exemplo para nós, servos de Deus, confiavam no Senhor o tempo todo. Tiveram seus momentos de deslize, suas transgressões, mas mesmo assim mantinham um olhar fixo em Cristo. Mesmo assim mantinham o olhar fixo no reino. Eram felizes porque tinham a certeza da salvação. Então, se você não consegue se identificar como um bem-aventurado, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, e aí sim você vai poder ver alguém que vai te livrar desse poço de perdição, desse tremendal de lama. E aí sim você vai ser bem-aventurado. E aí sim você vai ser mais do que feliz, porque você vai fazer parte desse reino, porque você vai depositar a tua confiança nisso, a tua alegria nisso, a tua esperança nisso, a tua satisfação nisso. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Basta que nós entreguemos a nossa vida nas mãos dele. Basta que nós confiemos e esperemos confiantemente pelo Senhor, que entregou a sua vida por mim e por você, que derramou seu sangue por nós lá na cruz, que venceu a morte e venceu todas as coisas, que é a pedra angular que sustenta a igreja. Esse é o nosso Deus. É nas mãos dele que nós devemos entregar as nossas vidas e confiar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que nós somos, com todo o nosso ser. Amém? Que Deus nos ajude nisso. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Exaltamos o teu santo nome nessa noite, porque o Senhor é o nosso resgatador. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor nos livra do tremendal da lama, do poço da perdição. O Senhor nos torna bem-aventurados. As tuas maravilhas sobre a nossa vida são incontáveis, Pai. Os teus desígnios, Pai, para as nossas vidas são verdadeiros. Então nos ajuda a confiar no Senhor todos os dias. Nos ajuda a entregar nossas vidas nas tuas mãos, Pai. É o que te pedimos aqui, Senhor, como teu povo, que reconhece a dependência do Senhor, que reconhece que sem ti não somos nada, e sem o teu grande feito, a tua grande obra em nosso favor, não seríamos salvos, Pai. Louvado seja o teu santo nome, e é nesse nome precioso do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo que nós oramos nessa noite. Amém.